O Evangelho de hoje nos convida a pensar além do conhecimento terreno, direcionando sim nosso olhar para o divino. A parábola do banquete de hoje, a do banquete nupcial, nos apresenta a imagem de um rei celestial que nos convida a um banquete que transcende o entendimento humano. O convite do Senhor é uma dádiva preciosa estendida a todos, independentemente do nosso passado, falhas, circunstâncias. Nossas escolhas em resposta a esse convite refletem nossas prioridades espirituais. Agora, será que estaremos preparados para aceitá-lo de coração aberto ou ficaremos distraídos por preocupações do mundo? Este Evangelho de hoje nos recorda que nosso traje espiritual, nossa disposição interior para a conversão é fundamental. Então hoje iremos mergulhar nessas lindas lições deste Evangelho e descobrir como elas podem iluminar nossas vidas e fortalecer nossa fé. Agora, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva, e desejo também a você e a toda a sua família um ótimo dia. O Evangelho de hoje para este domingo, dia 15 de outubro de 2023, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 22, versículos do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está procurando... Queridos, hoje, antes de começar a reflexão do Evangelho, quero iniciar com uma breve homenagem aos nossos queridos professores. É claro que nesse dia tão especial nós queremos sim expressar nossa gratidão por esses indivíduos que dedicam suas vidas ao ensino, à formação das mentes, dos corações das pessoas. São verdadeiros construtores do conhecimento, os guias que nos conduzem no caminho da sabedoria. Os professores são faróis que iluminam o nosso caminho e hoje, com muita alegria, celebramos e agradecemos por seu trabalho incansável e por toda a dedicação. Então, um feliz Dia dos Professores a todos os professores.
Agora, queridos, este evangelho de hoje nos apresenta a parábola do banquete nupcial, que contém valiosas lições para as nossas vidas. Veja, Jesus nos fala sobre o reino dos céus usando a metáfora de um rei que preparou um grande banquete para o casamento de seu filho. E esta história, aparentemente simples, contém camadas de significado que merecem muito a nossa atenção. No nível teórico, podemos ver o rei da parábola como uma representação de Deus, o casamento de seu filho, ou uma união da humanidade com Cristo, o noivo celestial. O banquete é a imagem do reino dos céus, um convite gracioso de Deus que todos venham e participem dessa comunhão divina. O reino de Deus é o dom supremo da redenção. A parábola também nos alerta sobre a resposta variada das pessoas ao convite divino. Alguns convidados recusam o convite do rei, priorizando, sim, os seus próprios interesses, os seus desejos, acima da generosidade de Deus. E isso nos lembra que muitas vezes ficamos distraídos por preocupações do mundo, negligenciando as oportunidades de crescimento espiritual. Só que é importante não deixar que as riquezas ou até mesmo outros interesses materiais nos afastem do caminho da fé. O rei na parábola decide então abrir as portas do banquete a todos, bons e maus, de modo que o salão se encha de convidados. Isso simboliza a oferta ilimitada da misericórdia divina. Neste ponto, queridos, é crucial reconhecer que Deus convida a todos, independentemente de nossos pecados passados, de nossas falhas. Em nossas vidas, muitas vezes cometemos erros, carregamos o peso de nossas faltas, mas devemos lembrar que Deus está sempre disposto a nos acolher de braços abertos, assim como nos ensina a sua palavra. A história então toma uma reviravolta quando o rei entra no salão e encontra um homem que estava vestido inadequadamente para a ocasião. Este homem representa aqueles que aceitam o convite de Deus, mas não se preparam espiritualmente. O traje inadequado simboliza uma falta de disposição para se converter e mudar. Assim, a parábola nos lembra que aceitar o convite de Deus requer sim uma transformação interior, um desejo sincero de seguir o caminho de Cristo. E na teoria, essas lições são claras, mas como será que podemos aplicar às nossas vidas hoje? A resposta está em nossa atitude diante do convite de Deus. Devemos lembrar que, assim como os professores nos conduzem ao conhecimento, oportuno para a data de hoje, é claro, Deus nos guia em direção à sabedoria espiritual. Da mesma forma que valorizamos a orientação dos professores, nós devemos valorizar a orientação de Deus em nossas vidas. Ele, sim, é o nosso Mestre Supremo. Assim como alguns convidados na parábola deixaram de perceber a importância do convite do rei, podemos nos encontrar distraídos pelas preocupações do mundo, por tantas coisas que priorizamos, não é mesmo? Devemos ser conscientes de nossas prioridades e não permitir que nada nos afaste do caminho da fé. Assim como Deus acolheu a todos no banquete, independente de sua condição, devemos lembrar que o amor e a misericórdia de Deus são ilimitados. Nossas faltas passadas não podem nos impedir de aceitar o convite de Deus. Nos preparar espiritualmente para Ele, isso é necessário. Assim como o homem no banquete foi repreendido por não estar vestido adequadamente, não podemos negligenciar nossa própria preparação espiritual. Aceitar sim o convite de Deus exige uma mudança interior, um desejo constante de nos aproximarmos de Cristo. Devemos estar dispostos a abandonar as vestes impuras de nossos pecados, vestir então a túnica da retidão. Então hoje, queridos, terminando já esta reflexão e neste dia dos professores, recordemos como os nossos educadores nos guiam com paciência, proporcionando as ferramentas para o crescimento intelectual. Da mesma forma, Deus nos guia em nossa caminhada espiritual, fornecendo as lições necessárias para o nosso crescimento espiritual. Devemos, então, ser estudantes atentos, aprendendo com humildade, aplicando o conhecimento divino em nossas vidas, porque todos nós, eu, você, somos eternos alunos.
cada dia mais aprendemos aqui, principalmente neste nosso encontro, acompanhando a palavra de Deus, o nosso Mestre está nos ensinando, está nos guiando, nos direcionando, que possamos então estar com corações abertos para aprender todas as lições que o Senhor quer nos transmitir. Em resumo, queridos, a parábola de hoje do banquete nupcial nos convida então a refletir sobre a importância do convite divino em nossas vidas. Devemos valorizar esse convite e estar conscientes de nossas prioridades, aceitar a misericórdia de Deus e então nos preparar espiritualmente para a comunhão com Ele. Que possamos ser como bons discípulos, então, seguir o chamado de Deus em nossas vidas, transformando nossos corações e vivendo de acordo com Sua vontade. E que o Senhor, que é Mestre divino de nossas almas, abençoe a todos nós, abençoe também os professores em seu nobre trabalho, guiando-os, fortalecendo-os em sua missão de iluminar as mentes e corações das gerações futuras. Amém.